Vamos falar então um pouco do que está acontecendo hoje na Bolívia, para quem assiste a televisão e vê todo esse processo de violência e desestabilização. É importante que as pessoas tenham conhecimento de que esses grupos que se apresentam como os desestabilizadores hoje na Bolívia, eles não são fruto de nenhuma geração espontânea. São grupos que seguem toda uma lógica, uma forma de fazer política que é bastante comum por parte dos Estados Unidos, que a gente sabe hoje que é o grande império que tenta, cada dia que passa, manter sob o seu domínio esse espaço do mundo que é a América Latina e que eles consideram seu quintal. Então, esse processo todo que se vê hoje na Bolívia, de criação de focos desestabilizadores, as propostas separatistas por parte da oligarquia branca, racista de Santa Cruz, elas foram ao longo do tempo, a partir do momento em que Evo Morales assume o governo, quer dizer, um aimara, um índio, inadmissível isso para a oligarquia branca, e os Estados Unidos, então, vendo perder um pouco o controle sobre essa região hoje bastante rica. A Bolívia, apesar de ser um dos países mais pobres da América Latina, é paradoxalmente um dos mais ricos, né? Já passou por um grande período de muita riqueza na prata, né? Que foi praticamente toda roubada pela Espanha, e depois um período também de muita riqueza com o ciclo do estanho, onde a Bolívia teve muito ganho, quer dizer, não a Bolívia, mas os ricos, os poderosos da Bolívia. E agora a Bolívia então tem esse ciclo do gás, que também é uma riqueza muito importante, a energia, e que com Evo Morales passa a ser nacionalizado. Com isso os Estados Unidos perdem um pouco o seu lucro, o seu poder, e então passa a criar nos estados da chamada meia-lua todo esse processo de desestabilização. Essa lógica que hoje a gente vê expressada na Bolívia não é uma coisa rara na América Latina. Desde 1835, 37, que os Estados Unidos vêm se utilizando deste mesmo método para abocanhar o controle nos países da América Latina. Isso aconteceu nesse período quando os Estados Unidos roubou do México grande parte do seu território, quer dizer, a mesma lógica de criar focos de desestabilização, treinamento militar, a participação do serviço secreto estadunidense nesse desenrolar dessas histórias, aconteceu exatamente igual no estado que hoje é o Texas e que pertencia ao México. E com isso foi criada então toda uma ideia de separação, e os Estados Unidos conseguiu roubar do México uma grande parte do seu território. Isso também aconteceu no início do século XX, 1903, quando os Estados Unidos fomentou toda uma lógica de separação por parte da elite que vivia na região do Panamá, que então pertencia à nação colombiana, e por conta do canal que estava sendo construído ali, um canal que uniria os dois oceanos. Os Estados Unidos queriam o canal, então fez toda essa lógica de separação para fazer com que a elite panamenha se separasse da Colômbia, como de fato aconteceu, e o primeiro ato do governo panamenho foi assinar um acordo com os Estados Unidos entregando a eles o canal, que ficou na mão dos Estados Unidos por um século inteiro, sendo que os panamenhos não podiam nem entrar naquele lugar. Outro método que os Estados Unidos utiliza muito bem e que está se percebendo hoje na Bolívia são as mentiras, né? Se utiliza muito essa falsa informação sobre coisas, como por exemplo aconteceu na época da Guerra Hispânico-Americana, quando os Estados Unidos queriam para si a ilha de Cuba, e eles praticamente explodiram um navio deles mesmos, né, um navio estadunidense explodiu na costa cubana, e os Estados Unidos divulgou para todo o país de que havia sido a Espanha que havia explodido o navio. E a Espanha sempre negou isso, e essa explosão desse navio sempre ficou um grande mistério, mas os historiadores hoje recuperam um pouco da história e contam que esse navio foi explodido pelo próprio serviço secreto estadunidense, justamente para que a população apoiasse a guerra contra a Espanha. Essa guerra então aconteceu, os Estados Unidos venceu e tomou Cuba para si. E assim tem acontecido também em outros momentos, quer dizer, durante todos os anos 80, por exemplo, para a gente chegar mais perto na história, enquanto aconteciam as revoluções, as tentativas de revoluções na América Central, os Estados Unidos sempre promoveu aquilo que a gente chama de contra-informação, ou seja, são mentiras que são divulgadas acerca dos movimentos, e essas mentiras são espalhadas
por todos os meios de comunicação, inclusive aqui no Brasil. A gente vive isso através dos monopólios e vai criando na cabeça das pessoas a ideia de que os Estados Unidos é realmente um país muito bondoso que quer levar a democracia aos povos incivilizados. Isso a gente viu agora há pouco também durante a guerra com o Afeganistão e durante a guerra com o Iraque, né, que foi talvez a mentira mais grandiosa e que foi descoberta muito rapidamente, quer dizer, a ideia de que haviam armas químicas no Iraque que todo mundo sabe que não havia. Então agora na Bolívia é o mesmo processo, né, de que o Evo Morales quer dividir a Bolívia, que quer deixar esse povo todo excluído da riqueza boliviana, enquanto se sabe que não. O dinheiro do gás, o Evo Morales está tentando levar para as comunidades mais empobrecidas, ou seja, o dinheiro do gás que ia para as empresas estadunidenses e europeias, agora está sendo usado pelo povo boliviano. E isso então é inadmissível para as empresas e para esse poder imperial que é os Estados Unidos e que se nega a perder o seu poder nos países. Por isso fica tentando insuflar esses golpes de Estado, não só na Bolívia, mas também na Venezuela de Hugo Chávez, no Equador de Rafael Correa e também agora no Paraguai de Fernando Lugo. Então essa ideia do golpe, ela está aparecendo muito, né? Mas a gente está vendo como que o Evo Morales está lidando com essa situação e sem colocar o exército na rua, sem atirar contra o seu próprio povo e chamando esses separatistas da Bolívia para o diálogo. Então agora toda a América Latina está em suspenso esperando para ver como é que se configura todo esse processo na Bolívia. Mas é muito importante que se estude a história, né, para que as pessoas não pensem que essas coisas que a gente fala é mera ideologia, ou que somos os arautos da desgraça e que ficamos falando mal dos Estados Unidos. É a história, e são historiadores estadunidenses que revelam todos esses dados que a gente expõe aqui para vocês. Então, muito cuidado com as informações e vamos torcer para que a Bolívia consiga resolver os seus problemas de forma bem interessante que evite mais gente morta, como hoje a gente está vendo na Bolívia. E é bem importante saber que essas mortes que acontecem hoje na Bolívia são efetivamente fruto de toda essa trama, de toda essa intriga urdida pelos Estados Unidos e pela elite boliviana branca e racista da meia-lua.